Fala galera, saudações brunegras, mais um vídeo do nosso canal. Hoje é quarta-feira, dia de jogo do Mengão, dia festivo, um dia alegre. Já estamos roendo as unhas, aguardando esse jogo importantíssimo pelo Brasileirão, contra o Santos na Vila Belmiro, às 21h30, somente pelo Premier. Então vamos ver como o Felipe Luiz vai enfrentar o Santos. Varela deve ir na esquerda, a ala deve jogar com o Jorginho, e na frente deve ser mesmo o Plata como centroavante, sendo Bruno Henrique e Araújo os pontas. Dia de jogo, como se é de esperar, né? A prioridade é o jogo, e a novela Pedro e Felipe Luiz, e Pedro e Flamengo, né, na verdade, continua, mas sendo dos próximos capítulos somente amanhã. Vamos para o vídeo que interessa. Um grande abraço a todos, saudações brunegras, valeu! Hoje tem Santos e Flamengo pelo Brasileirão. O jogo começa às 8 horas da noite. Você pode assistir ao vivo no Premier. A Juliana Vaz está lá em Santos e chega agora para falar com a gente sobre a escalação do Flamengo, que deve ser bem parecida, né, com o jogo contra o São Paulo, não é mesmo, Juliana? Boa tarde para você. É isso mesmo, Débora. Ótima tarde a você e a todos que nos acompanham. A única mudança deve ser na lateral esquerda. Sem poder contar com o Alexandro e também o Ayrton Lucas, que saíram machucados desse jogo do último sábado contra o São Paulo, o técnico Felipe Luiz deve improvisar o Varela nessa posição. Vale lembrar também que o Vinha ainda está sem ritmo de jogo, ele que está parado há 10 meses, mas fica também com opção no banco de reservas. O atacante Pedro seguiu fora da lista de relacionados para esse jogo. Vamos ver então a provável escalação do Flamengo para encarar o Santos essa noite? O Flamengo deve ter o Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e o Varela na linha defensiva. No meio tem o Alan, o Jorginho e o Arrascaeta, e na frente o Luiz Araújo, o Bruno Henrique e também o Plata. Bom, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com 27 pontos e tem um jogo a menos do que o último colocado. E o Flamengo não perde do Santos aqui na Vila Belmiro há 6 anos. A última vez foi em 2019. De lá para cá foram 4 confrontos e 4 vitórias do rubro-negro. Já o Santos não joga uma partida oficial do Campeonato Brasileiro desde o dia 12 de junho, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Peixe está na 16ª colocação. A bola rola a partir das 8 horas da noite aqui na Vila. Volto com você, Débora. Tá ótimo, Juliana. Obrigada pelas informações. Flamengo querendo continuar na liderança, empatado ali com o Cruzeiro em pontos, mas tem um jogo a menos do que o segundo colocado. E é claro que nesse jogo as atenções vão ficar muito sobre o Neymar também. E o craque tem jogos marcantes contra o Flamengo. À primeira vista, é apenas uma camisa. Para o dono, é uma relíquia. É uma camiseta especial, diferente. Como teve a do Pelé, como teve a do Zico, como teve de tantos outros craques, né? Para mim, ele é uma pessoa especial também. Ele é Neymar. Essa camisa 11 foi usada pelo craque no último jogo antes de seguir para o Barcelona. Santos e Flamengo, em Brasília, pelo Brasileirão de 2013. Na despedida, que começou em lágrimas, então o zagueiro do Flamengo, Renato Santos, não. Quando acabou o jogo, ele estava perto de mim e falei, pô, vamos trocar a camiseta? Aí ele falou, vamos. Ele, na época, era um menino, assim, diferenciado, né, em todos os aspectos. E aí eu percebi dentro de campo isso. Ele é uma pessoa que tem uma energia diferente. Flamengo e Neymar se reencontram hoje. No histórico do confronto, a vantagem é rubro-negra. 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota em 6 jogos. Em 3 dessas partidas, Neymar deixou a marca dele. Fez 4 gols, 2 de cavadinha. Saiu pra cima do jogador do Flamengo, dá um toquinho de pé direito. 1 de pênalti. É do Santos! E 1 que o Luiz Roberto descreveu assim. Uma obra-prima de Neymar, número 11! O gol que valeu o prêmio Puskás a Neymar coroou um jogo inesquecível entre o Santos da Joia e o Flamengo do Gênio. 5 gols deles, 2 de Neymar e 3 de Ronaldinho Gaúcho. Atenção, Ronaldinho bateu, gol! Um jogo para sempre, 5 para o Flamengo, 4 para o Santos. Flamengo e Neymar sempre estiveram em lados opostos do campo, mas nessa relação de adversários nunca faltou uma boa dose de carinho, principalmente da parte do jogador, que por diversas vezes falou com simpatia do clube e em algumas do desejo de defender o Flamengo. A mais recente no ano passado, de férias no Brasil, Neymar foi ao Maracanã assistir a um jogo do Flamengo e revelou que tinha um sonho:
Olha, eu sempre falei isso, né? Eu vou falar que é meu segundo time do coração, porque o meu primeiro é o Santos, mas o Flamengo eu tenho um carinho muito grande e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. A camisa ele já tinha até vestido. Em 2019, comemorou o título da Libertadores como um legítimo rubro-negro. Até hoje, 12 anos depois daquela tarde em Brasília, Renato Santos resiste às investidas pela camisa de Neymar. Algumas pessoas mandam mensagem, perguntando da camiseta, se tem interesse em vender, assim, colecionadores, mas no momento, assim, não tem preço agora. E deixa um alerta para a defesa do Flamengo. Ninguém é o que... Então, eu enxergo assim, eu acho assim, o seguinte, gente, a gente precisa evoluir, a gente precisa pontuar as coisas que acontecem no futebol, a gente precisa entender e fazer-se entender pelas pessoas que convivem nesse meio, das responsabilidades que cada ser humano tem, cada profissional tem. Felipe Luiz, ele mostrou assim força, mostrou que tem que ser respeitado, mostrou a sua força dentro do Flamengo, mostrou a moral que ele tem junto aos torcedores e junto à comissão técnica e junto à diretoria do Flamengo. Portanto, ele tem essa responsabilidade e ele tem que colocar sim o que está acontecendo realmente, porque depois tudo que acontece cai nas costas do treinador. Entendeu? Se ele passou um pouquinho do ponto, problema. O Pedro também passou um pouquinho do ponto, não teve humildade de se desculpar com as pessoas às quais ele arrumou problema. Ele teria que ter problema assim com quem falou dele que poderia vendê-lo, que queria vendê-lo. Ele teria que resolver esse problema particular com essa pessoa e não demonstrar junto aos seus companheiros numa hora de treinamento a sua insatisfação, porque não foi Felipe Luiz que falou isso dele. E o Felipe Luiz sempre contou com ele, então ele faltou com respeito não só ao Felipe Luiz, como a todos os jogadores e também à torcida do Flamengo. Portanto, Pedro nunca vai ter a minha defesa nessa situação. Para mim, Felipe Luiz está coberto de razão e tem que fazer isso mesmo sempre que for necessário, porque depois a corda sempre explode do lado do treinador. Então é bom que fique claro para todos, o Pedro é reincidente, já fez isso algumas vezes com alguns treinadores e essa vez não vai passar impune e ele vai ser punido pelo que fez. E vai ser aí mostrado ao Brasil e ao mundo, né, quais são as atitudes dentro de campo e fora do campo. Então eu condeno veementemente o que foi dito por esse senhor, comentarista de futebol, que para mim ainda está com a mente retrógrada e não está evoluindo junto com o futebol, vendo jogos da Europa, vendo palavras de treinadores da Europa, para poder fazer a análise dele de uma forma mais conclusiva. E ele tem que entender que ele é formador de opinião e precisa, sim, esclarecer os torcedores da melhor forma possível, mostrando os dois lados e mostrando por que o Felipe Luiz está certo. Infelizmente, isso não acontece, mas a esperança, né, é a última que morre. Galera, vamos ao vídeo que é o que interessa. Um grande abraço. Saudações rubro-negras. Valeu. Muito importante para nós, outra vez, né? Nós temos o objetivo de ir pensando o campeonato partida a partida, né? Nunca pensar muito adiante. E enfrentar o Santos, que é uma equipe histórica e que vem num momento de recuperação, né, daquilo que foi o início do campeonato. Certamente vai ser um duelo difícil, mas uma partida bonita de se jogar. Tá de férias? Olha, estava de férias durante o churrasco, vocês estavam me perguntando, só pegou de férias. Vamos lá, Santos, provável Santos para enfrentar o Flamengo. Gabriel, Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza. Zé Rafael, o Rincon e o Neymar. Barreal, Guilherme e o David Washington. Cara, daqui de onde eu estou para a TV, eu queria mandar um abraço para o Dr. Augusto, meu oftalmologista. Já estamos fazendo um belo teste. Flamengo, Felipe Luiz é o técnico, não tem Pedro, Rossi, Wesley, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Varela, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo, este o provável Flamengo. O Varela ali, né, deslocado para a esquerda, não tem Ayrton Lucas. Não tem as opções para nem o Alexandre, os dois se machucaram. Então, é engraçado. Nós vamos começar falando de alguém que não está, para depois falar de quem está. O Pedro não foi relacionado. E aí, para você que perdeu essa história... Que estava de férias. Está de férias. Ah, eu não vi, do que aconteceu e tal. Começa com o Pedro não relacionado para o jogo contra o São Paulo. Sábado. Aí, sábado. Tá. Aí ele tem uma chance na semana de falar com os jogadores. Foi lá e falou. Foi lá, não, mas calma, o que aconteceu depois do jogo de São Paulo? Aí, depois do jogo do São Paulo, teve a entrevista coletiva do Felipe Luiz. Precisa. Mari me lembra de uma coisa importante, que foi o desabafo do Felipe Luiz. Tô achando que você tava de férias mesmo. Eu tava mesmo. Adotou o Tom Brailer. E ele saiu falando sincerão.
disse que foi postura ruim, inadequada, beirou ridículo. E o Pedro vai lá para conversar com os jogadores, mas não pede desculpas ao Felipe Luiz numa nota que é lançada à imprensa no início desta semana. Ele até critica a diretoria também. E agora não está relacionado de novo. Ô Mari, perde... Aí vamos primeiro para a questão do campo. O Pedro, que está envolvido nesse cenário todo, a ausência dele hoje vai ser muito sentida ou o Pedro de hoje não é mais o Pedro do que a gente estava acostumado a ver? Nem ele, nem o Flamengo, né? O Flamengo que o Pedro deixa com a lesão não é o Flamengo que o Pedro volta após a lesão. Além do comando técnico, que lá era o Tite, aqui agora é o Felipe Luiz, é um Flamengo que já desenvolve sem o Pedro, que já desempenha sem o Pedro ofensivamente falando, e é um Flamengo que precisa de um Pedro defensivamente falando. Então, a polêmica entrevista, desabafo do Felipe Luiz Breiler Pires, ele foi pautado e apoiado não só na parte comportamental do Pedro, segundo o próprio Felipe Luiz, porque ele fala alguns movimentos, deboche, enfim, mas ele trouxe dados, números ali, né, de GPS, enfim, de acompanhamento ali da parte da comissão técnica, de que o Pedro era o último em todos os aspectos comparado com o grupo. Então, assim, o Felipe Luiz, ele não deu ali a impressão de que a lista sem o Pedro entre os relacionados era, entre aspas, ou por birra do Felipe Luiz, ou porque, enfim, ele não deu margem para levantar esse tipo de hipótese, como era antes ventilado, por exemplo, o Tite e Gabriel Barbosa. Tem um relacionamento, não tem relacionamento? Felipe Luiz, ele... sem o Pedro entre os relacionados, era, entre aspas, ou por birra do Felipe Luiz, ou porque, enfim, ele não deu margem para levantar esse tipo de hipótese, como era antes ventilado, por exemplo, o Tite e Gabriel Barbosa. Tem um relacionamento, não tem relacionamento? Felipe Luiz, ele trouxe ali, né, informações importantes que o respaldam para o Pedro não ser sequer relacionado. E se ele fosse relacionado agora, não seria coerente. Porque como que em 3 dias, em 2 treinamentos, ele atingiu os índices dos outros jogadores para ser relacionado. Então é coerência. Eu acho que isso tá completamente ok em relação. Não ganhou tantos títulos. Os Galácticos do Real Madrid não foram campeões como outros times do Real Madrid que vieram depois, né? Não tão galácticos assim. Galáctico fala aqui do Beckham, aquele que o Luxemburgo treinou, né? Zidane, Ronaldo, o David, lembra? Cross the ball. Sensacional aquela cena do filme, do documentário. Não ganharam tantos títulos também. E outra coisa, eu penso assim, o Romário tem quase 60 anos, deve estar perto disso. Se o Romário tivesse a idade do Wallace Ian, tá? Tivesse começando hoje no futebol, ele seria forjado como um jogador desse momento, do século XXI, da década de 20 e 25. Ou seja, ele ia aprender desde moleque que ia ter que correr, senão não ia jogar. Sabe por que a bola não ia chegar para ele? Hoje, se o atacante só esperar, me dá em mim que eu decido, em jogos difíceis, especialmente, a bola não chega. E ele viveu jogos, na carreira dele, nos anos 90 mesmo, em que a bola não chegou. Chegou nos 4-0 do Milan, na final da Champions, né? Então, assim, isso tudo é muito bonito, tudo. Eu sempre lembro as histórias do Bejoca, né? O Bejoca foi um centroavante que jogou no Flamengo, o do Bahia. E o Bejoca era um cara faísta e tal, bababá. E tem umas histórias assim que o pessoal conta. O Bejoca decidiu o Bavi depois de virar à noite, botaram ele no chuveiro lá, deram lá um negócio para ele tomar, ele foi pro campo lá e fez 2 gols. Isso não existe mais, gente. Isso era outro futebol mais folclórico, de um outro momento. Acabou. Pô, assim, e o jogo de sábado, a gente nem falou do jogo de sábado, o jogo de sábado mostrou o quê? O Flamengo esganou o São Paulo. O São Paulo não conseguia jogar futebol. O São Paulo não chutou uma bola na direção do gol. O Rossi poderia ficar ali com um iPad lendo notícia, vendo filme, série ali, que tá tudo bem para ele, com um banquinho. Não trabalhou, a bola não foi no Rossi. Mas o São Paulo tem uma fase. Quantos jogos do São Paulo é encurralado como foi? O desabafo do Crespo irritou os São Paulinos, mas é bem ilustrativo. Ainda bem que eu não vou jogar com o Flamengo toda semana. Porque ele sentiu o quê? Cara, muito difícil jogar contra esse time. Ele está começando um trabalho. Tem lá os seus problemas. São Paulo mal colocado, né? Aí pega um time que pressiona loucamente, como o Flamengo sentiu no Bahia.
O Flamengo sofreu com o Bahia. E era muito difícil. O que o Felipe está tentando fazer é colocar o Flamengo, já está fazendo, para jogar nesse modelo. E o Bahia sofreu com o PSG. O gol que abre o placar para o Paris Saint-Germain é o Kane desarmado e o gol do Doué. A maior bobagem que se fala do Flamengo no Mundial, por exemplo, é que o Flamengo tinha que jogar fechadinho. O Flamengo estava se defendendo quando tomou todos os gols. Nenhum deles foi de contra-ataque. Por quê? É uma pressão avassaladora que você não respira. Aí você começa a ter dificuldade para sair jogando e o time tem que estar muito preparado. O Flamengo não estava. O São Paulo não estava sábado para enfrentar o Flamengo. O Rafael estava, que é um goleiro muito irregular, né? Estava numa grande jornada. Fez ótimas defesas. O placar foi absolutamente mentiroso. Era para ser mais. Era para ser mais. O Flamengo dominou o jogo inteiro. E para isso, todo mundo tem que estar muito em forma. E por isso que eu sempre digo, todo mundo vai jogar. O Danilo não jogou, o outro não jogou. Vai jogar todo mundo. Agora é jogo toda hora. 2 vezes por semana, sem parar. Então todo mundo vai jogar, porque vai precisar de todo mundo. Então o Flamengo precisa do Pedro na ponta dos cascos, em forma e disposto. Ele vai revezar com a Arrascaeta? Vai, eventualmente vai. Em algum momento pode jogar juntos? Pode, se os dois estiverem bem, sim. Agora, o que não dá é assim, um exemplo, tá? Eu e o André somos o Pedro Arrascaeta, tá? Aí o André, a Letícia e o Felipe Luiz, ele fala, vocês têm que marcar a saída de bola. Eu quero você pegando esse cara, eu quero você ali e tal, beleza. Aí o André vai lá e se esforça, embora não seja a característica dele, e faz o trabalho. Eu não faço. Aí o André vai pensar o quê? Porra, eu tô correndo e o maluco ali não vai, cara. Porra, a técnica pediu aqui, porra, para nós dois. Tô dando um exemplo, tá? Claro que isso desagrada. Não tô dizendo que isso aconteceu, tô dizendo que é uma situação. Até pode ter acontecido, né? Isso desagrada. Porque o jogador desse estilo, Arrascaeta, Pedro, gosta da bola no pé e tal. Só que não dá mais para ser assim. E não é como. O mais importante, o Flamengo não quer jogar dessa outra forma. O Flamengo quer jogar como o Felipe Luiz quer. É o que quer o Boto, é o que quer o Felipe, é o que quer o Bap. Bom, meus amigos, para começar, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo no Flamengo. Essa situação desagradável do Pedro, eu falei semana passada, falei ontem, isso aí vai render muitos assuntos, muitas brigas, muitas confusões, muitas defesas de jornalistas, muito ataque de jornalista, uns defendendo Pedro, outros defendendo Felipe Luiz e a comissão técnica toda e a diretoria também, porque com certeza estão do lado dele, mas vamos aí aguardar a cena dos próximos capítulos, né? Temos hoje um jogo importante na Vila Belmiro contra o Santos que vem se reestruturando, que vem melhorando. O Neymar aparentemente deverá jogar, deverá mostrar e desfilar o seu futebol, se é que ainda tem em campo para disputar o Flamengo. A última partida dele contra o Flamengo foi justamente naquele jogo memorável onde de um lado estava Neymar, do outro estava o Ronaldinho Gaúcho, e foi aquele jogo maravilhoso, para mim um dos maiores jogos da história que eu assisti, né? Vencemos por 5-4, em show de Ronaldinho, show de Neymar, que na época estava voando. Mas, importante dizer hoje que o Felipe Luiz tem algumas dúvidas importantes para essa partida. Certeza somente é que Varela estará na lateral esquerda. Talvez Vinha não entre, ficará como opção, por estar retornando de uma lesão e ainda não está no mesmo nível dos companheiros. Mas Varela, que executa muito bem essa função, deve ser o jogador escolhido para estar na lateral esquerda. No meio, temos a dúvida aí entre Jorginho e Nico de la Cruz, ou Jorginho e Alan. Acredito eu que pela condição atual também, né, física, o Alan seja o escolhido para jogar ao lado de Jorginho, pela intensidade que o jogo vai precisar. No ataque, com certeza, deverá ser Araújo pela direita, Bruno Henrique pela esquerda e o Plata centralizado, com a Arrascaeta ali por trás, começando as jogadas ofensivas do time. De resto, é o time titular, não tem muito o que mudar. Talvez o Felipe tenha alguma dúvida na defesa, em quem joga, se é Danilo ou se é Léo Pereira. Mas isso nós só saberemos, né, quando faltar mais ou menos 1h30 para o jogo, que o Felipe Luiz solta a lista dos relacionados para a partida, né, para o jogo realmente, os 11 titulares que entrarão em campo. Fora isso, o Flamengo segue no mercado buscando algumas contratações. O nome da vez agora é o Tati Castellano. Vamos ver como vai dar sequência. Carrascal também está aí já na agulha para ser contratado. Vamos aguardar também cena dessas próximas novelas, né, desses próximos capítulos dessas novelas, que são as contratações do Flamengo, que entra a diretoria e sai a diretoria, continua sendo novelas, né? Não é aquele time que chega lá, contrata, leva embora e acabou, como assim funciona nas outras equipes. O Flamengo sempre tem uma história, sempre tem um a mais, um disse-me-disse, alguma situação
constrangedora ou alguma situação que aparece de última hora e o negócio sempre acaba sendo protelado e sempre demora um pouco mais do que deveria, deixando aí torcedores, jogadores, mídia, imprensa, todo mundo aí ansioso para ver o desfecho dessas situações. Fora isso, o jogo hoje é importantíssimo, precisamos vencer, sacramentar nossa vitória, tentar distanciar do Cruzeiro e do Red Bull para que a gente possa depois, mais para frente, ter uma gordurinha para queimar no Brasileirão e poder revezar o time, dar minutagem a outros jogadores, porque teremos aí sequências de final de julho para agosto fortes, né? Oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Libertadores, e precisamos sim estar inteiros nessas competições, porque são jogos de mata-mata, onde é importantíssimo pelo menos vencer bem em casa e fora jogar até mesmo por um empate ou por uma vitória magra, mas são jogos que vão aí exigir muito mais parte física de todos os jogadores. Galera, vamos ao vídeo que interessa e amanhã a gente vem trazendo aí tudo o que aconteceu de bom nesse jogo entre Santos e Flamengo. Grande abraço, valeu!